Nesse vídeo, nós vamos configurar a instância base que nós criamos e deixar ela preparada para rodar a aplicação Rails. A primeira coisa é fazer login na instância via SSH. E eu já deixei aqui preparado o comando para a gente fazer login usando o IP público atribuído pela AWS. Agora que nós estamos logados na instância, nós vamos executar uma série de comandos para instalar softwares básicos e fazer configurações globais. E depois a gente vai baixar o código da aplicação Rails e realizar as configurações específicas do projeto. Eu já deixei aqui preparado alguns scripts com comandos que nós vamos precisar usar nos próximos passos. Assim a gente consegue andar um pouco mais rápido com esses scripts já prontos. Todos esses scripts eles estão disponíveis na página desse vídeo no curso e eles estão bem comentados para que não seja complicado entender o que cada comando está fazendo. Nesse momento a gente poderia simplesmente executar esses scripts dentro da instância para já fazer todas as configurações necessárias. Mas ao invés disso, a gente vai fazer uma configuração passo a passo. Eu vou copiar e colar esses comandos no terminal da instância, porque assim a gente pode ir comentando o que essas configurações estão fazendo na máquina. Eu vou deixar aqui aberto então esse primeiro script, que é chamado 01-setup.sh. Esse script ele tem uma série de comandos para instalar softwares básicos e fazer as configurações mais simples e gerais para o que a gente vai precisar nesse projeto. Bom, vamos lá. A primeira coisa vai ser fazer a instalação de atualizações de pacotes do sistema. E para isso a gente vai usar essas duas primeiras linhas de comando aqui, que são o apt-get update e o apt-get upgrade. Eu colei os comandos aqui e eles estão sendo executados. O primeiro terminou e agora a gente precisa executar o upgrade. É só dar um enter aqui nesse comando. Vamos voltar lá para o arquivo onde tem o script e vamos ver qual é o próximo passo. A gente tem que abrir esse arquivo /etc/profile porque nele ficam algumas coisas que são carregadas na hora que a gente abre uma sessão no terminal. Então o que a gente tem que fazer é incluir essa variável chamada railsenv nesse arquivo. Eu vou selecionar esse trecho e voltando aqui onde esse arquivo está aberto, no editor Nano, a gente vai colocar lá no final essa variável, railsenv igual a production. Aqui a gente pode sair e salvar esse arquivo. Isso vai ser útil porque com essa variável existente, a aplicação Rails vai ser capaz de saber que ela está rodando em um ambiente de produção. A próxima coisa é o seguinte, a gente tem que encerrar a conexão com essa máquina virtual com o comando exit, que eu vou digitar aqui, para que quando a gente se conecte novamente, as mudanças que a gente fez já estejam aplicadas. Então vamos conectar de novo via SSH. E aí agora a gente tem que fazer uma configuração de time zone. Setar a data e a hora corretamente dessa máquina. Aqui a gente escolhe América e São Paulo, que é onde a gente está. Depois a gente tem que fazer a instalação do Git, e a gente vai fazer isso também usando o apt-get install e esse pacote git core. E agora o próximo passo é a gente fazer a instalação do RVM, que é um software que vai ser utilizado para gerenciar a instalação do Ruby. Vamos voltar para cá, esse terminal ele já está limpo, eu vou colar aqueles comandos aqui e aí a instalação do RVM está feita. Vamos voltar lá para o script e tem mais dois comandos aqui que são relativos à configuração do RVM. Agora
Depois da instalação do RVM, a gente precisa novamente sair dessa máquina virtual e entrar nela novamente para que as mudanças tenham efeito. Vamos limpar essa tela e conectar novamente. Agora, vamos lá. A gente vai fazer a instalação do Ruby versão 2.3.1 usando o RVM. Pronto, o Ruby está instalado. O segundo comando, eu acho que ele não foi esse aqui. Vamos executar ele novamente aqui. Esse segundo comando diz para o RVM que a versão 2.3.1 vai ser usada como padrão aqui nessa máquina. Vamos limpar esse terminal novamente e seguir adiante. Agora a gente tem que fazer a instalação dos servidores web e de aplicação. A gente vai usar aqui o Nginx, que é um servidor web bastante usado no mercado, e o Passenger, que vai ser o servidor de aplicação da nossa aplicação Rails. Vou colocar esses comandos um a um. Próximo. Esses dois aqui vão de uma vez. E aqui a gente vai fazer a instalação do Nginx e do Passenger. A gente só precisa aguardar um pouquinho agora até a instalação desses softwares terminar. Aqui a gente dá mais um Enter. Pronto. Depois disso, a gente tem que fazer uma configuração no Nginx. Para isso a gente vai alterar um arquivo de configuração dele. Então vamos abrir esse arquivo e a gente tem que adicionar esta linha no bloco Basic Settings. Tá aqui o bloco Basic Settings. Eu vou adicionar essa linha no final do bloco. Além disso, a gente tem que descomentar a linha que tá com a linha que faz essa configuração de Server Tokens. Então vamos localizar essa linha aqui, ela está aqui em cima comentada. A gente descomenta esta linha. E aí tem mais um bloco, que é o bloco do Passenger. A gente precisa adicionar essas duas linhas que estão indicadas aqui. O bloco do Passenger está aqui mais para baixo. E eu vou adicionar essas duas linhas aqui. Só vamos corrigir essa indentação aqui para ficar certinho. Pronto. Era só isso aqui. A gente pode salvar e sair. Ctrl X, Y, Enter. Agora, depois de ter feito isso, a gente tem que alterar uma configuração do Nginx, que é o servidor web. A gente tem que remover esse arquivo que está indicado aqui. O arquivo está removido. Eu vou limpar esse terminal para ficar mais fácil da gente ver os próximos comandos. E a gente tem que reiniciar o Nginx com esse comando de restart. Pronto. Ele está reiniciado. Agora a gente vai começar a fazer a instalação de algumas dependências da aplicação. A gente vai usar o apt-get install também, e essas bibliotecas que estão listadas aqui são dependências da aplicação. A gente só tem que aguardar um pouquinho de novo até isso aqui terminar, e já terminou na verdade. Agora a gente tem que fazer a instalação de duas gems que vão ser usadas por um script que vai ser responsável por fazer a inicialização da máquina. Então vamos voltar aqui e fazer a instalação das duas gems, que já está instalado.
Vamos limpar isso aqui novamente. E agora a gente tem que fazer a criação do script que eu mencionei que vai ser responsável por inicializar a máquina. Esse script vai ser esse aqui, que está indicado, initializeserver.rb, que vai ficar na home do usuário Ubuntu. Eu vou criar esse arquivo e o que a gente vai ter que colocar nesse arquivo de inicialização é o conteúdo desse outro script que eu já deixei preparado aqui, que é um script Ruby, que vai fazer coisas como parar o servidor web, fazer a atualização da aplicação com base no repositório onde ela está, instalar as gems da aplicação e reiniciar o servidor web novamente. Então a gente vai copiar todo o conteúdo desse script e a gente vai colocar nesse arquivo que foi criado agora. A gente pode salvar e pronto. Nesse script Ruby tem dois valores aqui que precisam ser atualizados. Esse Access Key ID e esse Secret Access Key são credenciais de acesso à sua conta da AWS. Esses valores são obtidos lá na Amazon. Eu já vou te mostrar o menu onde esses valores podem ser obtidos, mas basicamente com eles é possível que esse script acesse a sua conta na AWS para conseguir interagir com as APIs da Amazon e fazer a inicialização da instância. Essa não é a prática mais recomendada de acesso à conta da Amazon, mas aqui a gente está usando essa forma que é bem simples, com o intuito de simplificar esse tutorial. Aqui na conta da AWS, as credenciais de acesso podem ser obtidas aqui nesse menu Security Credentials. Aqui você consegue entrar e gerar um arquivo que vai conter as duas strings da credencial de acesso que precisam ser incluídas lá no script de inicialização. Aqui vale aquele mesmo comentário que a Amazon não armazena essas credenciais por razões de segurança. Então, uma vez que você tenha baixado esse arquivo, é importante que você mantenha ele em um local adequado, que você vai conseguir recuperar ele quando for necessário, porque se você acabar perdendo, não tem nenhuma outra forma de recuperar essas credenciais através da Amazon. Bom, com esse arquivo criado e com as credenciais colocadas lá, eu acabei de colocar as minhas credenciais da minha conta lá no arquivo. A última coisa que falta para esse script de inicialização é alterar o modo de execução dele, para tornar ele um arquivo executável. Isso a gente faz com esse último comando e pronto, esse arquivo está executável. Agora nós vamos continuar fazendo configurações específicas da aplicação Rails. Eu já deixei preparado aqui mais um script que tem o passo a passo que a gente vai seguir para desde baixar essa aplicação que está disponível em um repositório no GitHub, até fazer todas as configurações dentro da instância da Amazon para que a aplicação consiga rodar normalmente. Então a dinâmica vai ser meio parecida com o que a gente fez até agora na configuração básica da máquina, e a gente começa justamente fazendo o clone dessa aplicação de lá do GitHub para dentro da instância. Então eu vou copiar esse primeiro trecho aqui de comandos e a gente vai executar isso na máquina virtual. E aí, pronto, a gente já tem agora o código da aplicação e a gente pode seguir adiante para o próximo passo. O próximo passo é simplesmente entrar no diretório onde a aplicação foi baixada e depois a gente precisa fazer algumas alterações em um arquivo que está dentro da aplicação, que é esse set env variables, que está dentro da pasta config initializers da aplicação. Então eu vou abrir esse arquivo aqui
e a gente tem que preencher todos esses campos que estão indicados. Basicamente, são informações que a aplicação vai precisar para fazer acesso ao banco de dados PostgreSQL, que está rodando naquela instância do RDS que a gente criou nos vídeos anteriores. Então aqui, o primeiro campo, ele é o endpoint do RDS, ou seja, é o endereço através do qual a aplicação vai conseguir achar essa instância RDS. Essa informação a gente consegue lá no painel da Amazon. Então vamos lá para eu te mostrar onde que isso aqui está. Aqui no painel do RDS, na Amazon, tem aquela instância que a gente criou mais cedo. Aqui nos detalhes dela, uma informação que a gente consegue encontrar é justamente o endpoint, que está aqui nessa linha destacada. Nesse endpoint, a gente tem um endereço, que é o host, e aqui no final, depois dos 2 pontos, a gente tem a porta aonde esse banco de dados está rodando. Então, essas 2 informações a gente vai precisar preencher no nosso script. Eu estou copiando tudo e lá eu vou colocar cada coisa no seu lugar. Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, que é o host. Colocar tudo no lugar. Eu vou apagar esse trecho final da porta porque a gente tem uma variável específica para colocar a informação da porta. Perfeito. Aí abaixo, o próximo campo é o nome do banco de dados que vai ser criado para essa aplicação dentro do RDS. Aqui a gente pode colocar um nome que a gente ache melhor, porque esse banco de dados dentro do RDS ele vai ser criado daqui a pouco durante o setup inicial da aplicação. Como essa aplicação chama MD5 Generator, um padrão que é muito comum no Rails é usar o próprio nome da aplicação seguido do ambiente em que essa aplicação está rodando. Aqui no caso vai ser um ambiente de produção, então a gente vai colocar Production. Os 2 últimos campos a gente configurou lá no painel da Amazon durante o setup do RDS. O nome de usuário que nós cadastramos lá no momento da criação do RDS foi EEP User. E a senha, eu tinha colocado uma senha que a gente não viu lá naquele vídeo, mas eu vou colocar aqui. Essa aqui é a senha. E aí pronto, aqui a gente já fez todas as alterações que eram necessárias. Esse arquivo, o que ele vai fazer é setar algumas variáveis de ambiente na instância, que são essas variáveis que estão indicadas aqui, e essas variáveis vão ser usadas pela aplicação para encontrar tanto o endereço, a porta, o nome do banco de dados e também as credenciais de acesso a esse banco de dados. Isso é uma forma mais segura da gente manter essas informações somente na instância e evitar que isso acabe indo para o repositório Git ou para qualquer outro lugar que não é seguro manter esse tipo de informação. Então o único lugar onde isso aqui vai estar disponível é dentro da instância, que é onde o uso vai ser realizado. Ah, e tem um detalhe que eu estava esquecendo aqui já. A gente precisa preencher também essa variável Secret Key Base. Essa variável, o valor dela é usado pelo Rails para fazer uma verificação de integridade de cookies. É um dispositivo de segurança do Rails. A recomendação do Rails é que você use uma chave, uma string, que tenha pelo menos 30 caracteres de comprimento. A gente vai usar uma chave que eu também já tinha deixado separada aqui. A gente só vai copiar e colar ela para cá. E aí, com esse valor preenchido, era isso que a gente tinha que fazer aqui. Já tá todas as variáveis preparadas
e a gente pode salvar esse arquivo e sair dele. Pronto. Feito isso, a gente já está se encaminhando para as partes finais do setup da aplicação. A próxima coisa é fazer a instalação das gems que essa aplicação está usando. Então a gente vai instalar o Bundler, que é a gem que faz o gerenciamento das gems que vão ser instaladas no projeto. Antes de instalar efetivamente as gems da aplicação, a gente precisa instalar o Bundler. Ele está instalado e agora sim a gente pode rodar o comando bundle install para fazer a instalação de todas as gems que são dependências dessa aplicação Rails que a gente está configurando. A gente só tem que esperar um pouquinho até que todas as gems sejam instaladas. Pronto, todas as gems do projeto estão instaladas. Depois disso, a gente vai rodar o RakeDB Create para fazer a criação do banco de dados. Pronto, o banco de dados está criado. E depois a gente precisa rodar o Migrate, que vai criar as tabelas dentro desse banco de dados. Essa aplicação tem apenas uma tabela que está criada também. Agora a gente tem que fazer uma configuração no Nginx, que é o servidor web que a gente instalou anteriormente, para que ele consiga servir corretamente essa aplicação. Então eu vou copiar esse comando que está abrindo um arquivo. E a gente vai colar nesse arquivo esse trecho aqui apenas descomentando essas linhas. Então eu copiei e estou colando para cá. Deixa eu só voltar isso aqui. E aí faltam apenas dois comandos para habilitar a aplicação no Nginx. E deixa eu só salvar esse arquivo aqui. Pronto. E aí a gente vai digitar esses comandos para habilitar a aplicação e reiniciar o Nginx, que é o servidor web. Pronto. Bom, agora com tudo isso que nós fizemos, a aplicação Rails está rodando nessa instância e acessível através da internet. Ou seja, usando o IP público dessa instância, a gente deveria ser capaz de abrir a aplicação usando um navegador qualquer. Para testar se isso é verdade, vamos fazer o seguinte teste. Vamos pegar o IP público dessa instância lá no painel da AWS. Aqui nos detalhes da instância, a gente tem o IP público dela. Estou copiando. E aí vamos abrir uma nova aba no navegador e acessar esse IP. E tá aí a aplicação rodando na instância da AWS que nós configuramos nesse vídeo. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui a string curso e gerar o hash. E a gente pode cancelar também esse hash. O funcionamento da aplicação é aquele que a gente já viu, muito simples. Então, legal, a aplicação está funcionando certinho nessa instância que foi configurada lá na AWS. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu queria te dizer o seguinte. O objetivo desse vídeo era te mostrar em linhas gerais como é feita a configuração de uma máquina em uma infraestrutura em nuvem. Eu sei que provavelmente algumas coisas não ficaram totalmente claras para você, mas isso não é um problema agora. Para explicar detalhadamente cada passo que foi realizado, nós precisaríamos de muito mais tempo. Por isso, esses vídeos servem para você entender como é o processo, de modo geral, e estar mais confortável quando você estiver trabalhando e precisar realizar esse tipo de atividade. No próximo vídeo, nós vamos criar uma AMI a partir dessa instância para depois ver como usar o autoscaling.